pois o vinho a boa nova, Jesus Cristo anunciou, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos os domingos do tempo comum ouvindo no segundo domingo a leitura do Evangelho de São João. A leitura que nós ouvimos descreveu Jesus sendo apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa meditação se desenvolveu tendo presente a frase de João Batista, que aponta para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, à luz dos textos do Antigo Testamento. E vimos o que significa dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Em síntese, nós meditamos que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, pois Cristo Jesus se oferece como vítima em expiação dos nossos pecados. E esse mistério da nossa salvação, mediante o sacrifício de Jesus, se perpetua na celebração da Santa Missa. Inclusive, indicamos alguns elementos da Santa Missa que revelam que a missa é a atualização do sacrifício da nossa salvação. Depois de ouvir o Evangelho de São João, no segundo domingo do tempo comum,
hoje nós passamos a ouvir o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que nos acompanha durante o ciclo do ano litúrgico A. Hoje ouvimos a leitura do Evangelho de São Mateus, o capítulo 4. E tem um detalhe interessante do Evangelho. Aparecem pouquíssimas palavras de Jesus no Evangelho. As palavras do Evangelho são palavras do próprio evangelista São Mateus, que está comentando a missão de Cristo. São Mateus está, a partir de uma profecia, a profecia do profeta Isaías, descrevendo a missão de Cristo. E a profecia que São Mateus está lendo e interpretando, considerando que a profecia de Isaías alcança o seu sentido pleno em Cristo, é a profecia que nós ouvimos na primeira leitura. O texto da primeira leitura do profeta Isaías está no contexto da história do povo de Israel, a história do povo de Israel que é marcada pela opressão dos impérios. Qual é o contexto exato do texto da primeira leitura? É importante considerar e conhecer a história de Israel para que nós possamos fazer a leitura mais profunda da Escritura, porque o Antigo Testamento ele é plenamente revelado em Cristo Jesus. Se nós não temos a mínima noção da história do povo de Israel, os textos do Novo Testamento ficam confusos. Nós não conseguimos entender o que a palavra de Deus está dizendo no Novo Testamento. Voltando ao texto da primeira leitura, qual é o contexto? Nós sabemos que Deus constituiu o seu povo a partir de Abraão. Deus chamou Abraão e a partir dele constituiu o seu povo. Qual é a intenção de Deus? Deus quer constituir um povo para que através desse povo ele possa prover a salvação da humanidade, porque o pecado entrou no mundo. Mas Deus quer a salvação dos homens. Querendo a salvação dos homens, Deus, no seu desígnio, quis constituir um povo para que através desse povo ele enviasse o seu Filho Jesus. É importante frisar que Jesus foi judeu. Jesus assumiu a cultura judaica. Jesus foi gerado num ventre judaico. Deus constitui o seu povo para, através desse povo, prover a nossa salvação. Nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois dos patriarcas, vêm as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, cujo nome foi trocado para Israel. Por isso, as 12 tribos de Israel. Com o passar do tempo, o povo quer, o povo de Deus, rei como os outros povos tinham rei. E Deus concede ao povo. E nós temos dois grandes reis da história do povo de Israel: o rei Davi e o rei Salomão. Depois do reinado de Davi e Salomão, o reino de Israel, que era o único reino, ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é composto por 10 tribos e o reino do sul por 2 tribos. Qual é o contexto? O reino do norte foi subjugado pelo poder do Império Assírio. E sobretudo as duas cidades, Zabulon e Neftali, estão subjugadas pelo Império Assírio. É nesse contexto que o profeta Isaías faz a sua profecia. Porque o povo de Israel optou por fazer alianças políticas para vencer a opressão que está sofrendo do Império. Mas Isaías se levanta e diz que eles devem colocar a confiança em Deus, que Deus irá intervir para libertar o povo que está sendo oprimido pelo Império Assírio. Por isso nós ouvimos no texto, o povo que andava na escuridão. A escuridão simboliza a situação que o povo de Israel, o povo do Reino do Norte, está vivendo. Eles estão oprimidos, estão sendo oprimidos pelo Império. E o profeta segue dizendo: viu uma grande luz,
para os que habitavam nas sombras da morte. Uma luz resplandeceu. O profeta diretamente está anunciando a chegada de um rei que será enviado por Deus e libertará o povo da opressão. Mas o sentido pleno São Mateus está apresentando. Quem é o rei que virá para libertar o homem da opressão? É Jesus. O sentido pleno da profecia de Isaías é alcançado em Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis. No final do ano litúrgico, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Além de ser Rei, Jesus se apresentou como luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. No final do texto, o profeta diz: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, o povo está subjugado. Tu os abateste como na jornada de Madian. Qual é a opressão que pesou sobre o homem? A verdadeira opressão. Não é aquela opressão provocada pelos impérios deste mundo, mas é a opressão do império de Satanás. O homem estava subjugado pelo pecado. O homem estava envolvido pela escuridão do pecado. Mas Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, veio para oferecer a si mesmo em sacrifício, em expiação dos nossos pecados, para libertar o homem da opressão do pecado. O que nós aprendemos com a liturgia da palavra deste domingo? Que nós não devemos repetir o erro do povo de Israel. Isso acontecerá depois com o Reino do Sul. O Reino do Sul também será oprimido pelo Império Babilônico. E o povo de Israel optou pelas alianças políticas, confiando que essas alianças iriam promover a sua libertação. Mas o profeta Isaías diz: a nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. É o Senhor que nos libertará. O erro do povo de Israel é também o nosso erro. Nós alimentamos expectativas em relação aos líderes deste mundo, imaginando que são os líderes deste mundo que vão nos libertar dos males desta vida. Não são os líderes deste mundo, não são os partidos políticos, não são os políticos, não são as grandes lideranças deste mundo que vão nos libertar dos males deste mundo. Quem nos liberta do mal é Cristo Jesus. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Há muito tempo nós estamos acompanhando. Agora vai. Agora o novo líder. Agora as coisas vão caminhar. Caminha um pouco, mas depois continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o reino de Cristo precisa acontecer nos corações. Enquanto os homens não se converterem a Cristo Jesus, as pessoas entram movidas de boa vontade. Não estou colocando em xeque que existem pessoas movidas pela boa vontade, mas quando ingressam nesse mundo são corrompidas, porque Cristo ainda não está reinando nos corações. A mudança do mundo, o mal que está presente no mundo será vencido depois que o mal que está presente no coração de cada um de nós for vencido. O reinado de Cristo precisa acontecer primeiro nos nossos corações. A luz de Cristo primeiro precisa brilhar nos nossos corações. E depois Jesus coloca a bomba nas nossas mãos. Jesus também é espertinho. O que ele fez seguindo o Evangelho? Depois que Mateus faz a interpretação da profecia de Isaías, ele descreve o primeiro chamado dos discípulos. Os primeiros discípulos são chamados, e Jesus vai constituir um grupo de 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Jesus chama os primeiros discípulos. O que Jesus está fazendo? Associando a sua missão a cada um de nós. A missão de vencer o mal que está presente no mundo passa pela nossa missão. Se não há comprometimento da nossa parte, o compromisso de primeiro permitir que a luz de Cristo dissipe do nosso coração as trevas do mal, o mal que está presente no mundo não será vencido. Jesus fez a parte dele e ele associou cada um de nós à sua missão.
Hoje o mal que está presente no mundo será vencido na medida em que nós lutamos para que o mal que está presente em cada um de nós seja vencido. A transformação do mundo passa pela transformação do homem. Esse homem é cada um de nós. Nós somos chamados a levar esta luz de Cristo para que a presença das trevas seja dissipada do meio de nós. Primeiro, a luz de Cristo precisa brilhar em nós. É fácil criticar as pessoas. O difícil é reconhecer o mal que está presente em cada um de nós. A violência não vai acabar no mundo enquanto o mal não ser dissipado dos nossos corações. Pessoas continuarão morrendo de fome enquanto o egoísmo não for vencido em cada um de nós. Esse mal que está fora reflete o mal que está dentro de cada um de nós. Cristo precisa reinar. E o que nós cristãos podemos fazer, além de permitir que a luz de Cristo brilhe no nosso coração e a partir de nós resplandeça no mundo? É preciso vencer aquilo que São Paulo está dizendo na segunda leitura, a divisão. O que está acontecendo? Veja, não há nada de novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. A comunidade de Corinto é uma comunidade carismática, é uma comunidade cheia de dons, uma comunidade viva, mas é uma comunidade dividida. São Paulo está denunciando que existem facções na comunidade de Corinto. Uns dizem que pertencem a Pedro, outros dizem que pertencem a Cefas, outros dizem que pertencem a Paulo. São Paulo está dizendo: nós pertencemos a Cristo. Hoje nós também, comunidade cristã, e vou dizer bem precisamente, nós, comunidade cristã católica, não vou falar das outras, nós também estamos divididos pelas ideologias deste mundo. O que nós precisamos fazer como cristãos? Unir as nossas forças. Nós precisamos estar unidos, mesmo que existam entre nós as divergências. Nós falamos sobre isso recentemente em uma homilia, mas é necessário insistir. Nós somos divididos pelas ideologias políticas, imaginando que é a política que vai revolucionar o mundo. É fato que a política é uma ferramenta preciosa de transformação, mas ela se torna uma ferramenta eficaz quando aquele que utiliza a ferramenta foi transformado pelo poder de Deus. Porque eu posso usar a faca para tirar a vida de alguém, mas também posso usar a faca para salvar a vida de alguém. Se a pessoa está com a corda no pescoço, eu corto a corda, a vida da pessoa é preservada. Mas é verdade também que eu posso, com a mesma ferramenta, com o mesmo instrumento, tirar a vida de alguém. O que nós precisamos fazer à luz da segunda leitura? Unir as nossas forças para que os valores do Evangelho sejam espalhados. Se nós estamos divididos pela mentalidade, a mentalidade do mundo, se nós estamos cultivando e incentivando as ideologias do mundo, tomando partidos e nos colocando uns contra os outros, nós não vamos conseguir disseminar os valores do Evangelho, porque nós estamos divididos. As nossas forças estão enfraquecidas. O que precisamos fazer? Unir as nossas forças. Precisamos estar juntos, unidos, por aquilo que nos une, Cristo Jesus, para que a luz de Cristo resplandeça. É simples. Na medida em que nós vamos unindo as nossas velas, o que acontece? O espaço fica todo iluminado. Uma vela ilumina, mas muito pouco. Na medida que nós vamos aproximando as velas, na medida em que nós vamos ficando juntos, a luz vai dissipando a presença das trevas. É isso que nós precisamos fazer, unir as nossas forças. Não permitamos que as ideologias políticas ou outras ideologias nos afastem uns dos outros. Nós precisamos estar unidos como cristãos, e unidos a partir de Cristo. Os valores do reino de Deus são mais importantes do que qualquer ideologia. É o Evangelho que nos une, é Cristo que nos une. Nós cristãos não devemos disseminar essa discórdia. Nós precisamos estar unidos para que os valores do reino de Deus sejam disseminados através do nosso testemunho. É preciso pedir a graça de Deus sempre, porque sem a graça de Deus isso não é possível. Deixemos que a luz de Cristo resplandeça no nosso interior, que ela ilumine dissipando a presença do mal que está em nós,
iluminados por esta luz, transfigurados pela luz de Cristo, nós possamos levar esta luz de Cristo Jesus sempre unidos. Não permitamos que os males deste mundo nos afastem uns dos outros, que as ideologias, que esses movimentos políticos nos afastem uns dos outros. O que nos une é o Evangelho de Cristo, é os valores do reino de Deus. É a partir de Cristo que juntos, unidos, nós vamos transformar o mundo, levar a luz de Cristo para que o mal seja vencido.